Será que eu me acovardei após a pandemia? Eu já imaginava que algumas pessoas pudessem ter esse tipo de questionamento a meu respeito, e eu vim a ter a certeza disto quando, há 4 dias, chegou para mim um e-mail onde alguém revelou que tem esse pensamento a meu respeito. Tal pessoa disse exatamente o seguinte: o Senhor se acovardou um pouco quando chegou o evento. E eu gostaria de, neste vídeo, não fazer uma defesa a meu respeito sobre esta acusação ou este julgamento sobre mim, não uma defesa, mas fazer deste vídeo uma reflexão e trazendo nele um esclarecimento do porquê que eu não continuei publicando mais muitos vídeos no canal Alan Capriles quando se deu este evento que esta pessoa está falando aqui. Você sabe que nesta plataforma do YouTube eu não posso repetir muito esta palavra que eu disse logo no início do vídeo, porque senão este vídeo acaba não sendo compartilhado para muitas pessoas e pode até mesmo ser banido daqui da plataforma. E então eu gostaria de trazer um esclarecimento aqui, e repito, não se trata de uma defesa, mas de um esclarecimento a fim de fazer com que você venha refletir sobre algumas questões muito importantes. Vamos lá, eu queria fazer a leitura aqui do e-mail, eu respondi este e-mail também e imprimi também a minha resposta. O e-mail é longo, então eu vou ler apenas alguns trechos, os mais importantes aqui para o que eu vou responder através deste vídeo. Então vamos lá. Tal pessoa, que evidentemente eu vou manter em sigilo, escreveu o seguinte: nunca me esquecerei do vídeo onde o Senhor abordava sobre os perigos mortais do pré-tribulacionismo em 2017. Estava eu navegando pela net, procurando algum estudo referente aos eventos previstos para aquele tempo. Já havia assistido a uns vídeos um tanto alarmistas, outros sem qualquer visão, até que deparei-me com o Senhor e percebi que havia um alinhamento de ideias e, a partir dali, comecei a acompanhá-lo. Mas confesso que há 2 anos não o assistia mais. Ou seja, esta pessoa há 2 anos que já não acompanha mais os meus vídeos. E daí eu acredito que não sejam apenas os meus vídeos aqui do canal Alan Capriles, mas também dos outros 2 canais que eu tenho, que são o canal A Deus Toda a Glória e o canal do Projeto Quero Congregar, onde eu continuei publicando vídeos com certa frequência, embora aqui também, no canal Alan Capriles, eu não tenha deixado por completo de gravar vídeos. Mas neste vídeo eu quero explicar para você por que eu tenho publicado mais vídeos nos outros 2 canais. E por que também que isto coincidiu com o ano de 2020 para cá, né? Ou seja, a partir do tal evento, que eu preciso evitar repetir o nome aqui. Prosseguindo aqui na leitura já em outro trecho, porque depois ela vai falar de coisas um pouco mais pessoais, vai falar de outros canais que ela acompanha, e então ela vai dizer o seguinte: em um de seus vídeos, o Senhor relacionou o boom da meia-noite com a terceira GM. Espero que você entenda o que eu quero dizer com essas 2 letras, a letra G e a letra M. Eu não posso aqui dizer claramente porque também são palavras que trazem problemas aqui para essa plataforma do YouTube. Mas prosseguindo. Mas ele veio na forma, ou seja, esse boom da meia-noite, segundo esta pessoa, ele veio na forma de alerta de saúde chamado, e aí você sabe o que, né? O CV19. E então ela prossegue dizendo: enquanto o Doomsday Clock aguarda hoje 90 segundos para meia-noite, acredito que o clamor da meia-noite, relatado na parábola das 10 virgens em Mateus 25, já ecoou em janeiro de 2020.
Muito bem. Esta pessoa aqui, ela acredita que o que foi profetizado na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 já teria acontecido. E embora eu tenha respondido este e-mail, e eu vou ler a minha resposta aqui na íntegra, na minha resposta eu não comentei a respeito disto, justamente porque eu queria aproveitar para falar sobre isto através de um vídeo, que é este que eu estou gravando agora. Se você conhece a parábola das 10 virgens, você deve se lembrar que a parábola declara, no versículo de número 5, a parábola está no capítulo 25 de Mateus. Então, se você puder e quiser, acompanhe comigo na sua Bíblia. Mateus capítulo 25, no versículo 5 é revelado que todas as 10 virgens adormeceram. Na minha interpretação, estas 10 virgens representam a igreja na sua totalidade, ou seja, todas as igrejas na face da terra adormecidas em relação ao retorno de Cristo. E quando eu digo todas, eu não estou dizendo que nestas igrejas não existam irmãos despertos em relação a isso, que estejam atentos a isso, mas que a maioria dos irmãos que nelas congregam não estão apercebidos disto. E de fato, até mesmo no ministério do qual eu faço parte, quando eu prego sobre isto, muitos irmãos não dão a mínima importância. Acham que eu estou mais uma vez pregando sobre algo que eu já venho pregando há mais de 15 anos, de que o retorno do Senhor está próximo. Então, estão realmente achando que ainda temos muitos anos pela frente até o retorno do Senhor, ou talvez até muitas décadas pela frente. Quem sabe alguns ainda creem que hajam séculos pela frente antes do retorno do Senhor. E então o fato é que nós estamos vendo o cumprimento desta profecia em nossos dias. Por quê? A maioria dos nossos irmãos em Cristo não estão apercebidos do quão perto está o retorno do Senhor. E é o que revela esta parábola. Revela que o noivo tardaria, e de fato cerca de 2000 anos já se passaram desde a ascensão de Cristo, e ele ainda não retornou. Então, devido a esta demora, muitos acham que vai continuar demorando bastante ainda. E eu até desconfio que alguns nem creiam mais que realmente o retorno de Cristo seja algo literal. Existem até aqueles que dizem que o Senhor já voltou no ano 70. Oh, vejam que absurdo, né? É uma heresia terrível. Eu ainda pretendo falar sobre isto, mas não neste canal, Alan Capriles, mas no meu canal mais voltado para comentários bíblicos, estudos bíblicos e pregações, que é o canal A Deus Toda a Glória. Mas voltando aqui para a parábola das 10 virgens, esta pessoa que escreveu este e-mail, ela não percebeu algo importante que acontece no versículo 6. No versículo 6 está escrito o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Ou seja, se no versículo 5 está dito que todas haviam adormecido, porque está escrito assim: tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Todas. Mas, versículo 6, à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Em algumas versões, como na ACF, aí vem o esposo. Eu prefiro a versão noivo, que é uma tradução mais correta. Versículo 7. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Todas, ou seja, após o grito da meia-noite, como eu costumo chamar esse evento, após este grito da meia-noite, ou clamor da meia-noite, todas as 10 virgens acordam. Daí eu pergunto a você, após a pandemia, as igrejas acordaram? Estão buscando santificação? Se arrependeram de estarem distorcendo o evangelho com, por exemplo, a chamada teologia da prosperidade, que é uma distorção
do verdadeiro evangelho? Será que as igrejas se arrependeram de estarem pintando os locais de culto de preto, por exemplo, fazendo-as se parecer com uma boate? Será que se arrependeram de estar fazendo do momento de culto um momento de entretenimento com apresentações de coreografias, de conjuntos cantando, dizendo que é para Jesus, mas se esquecendo de que o Senhor Jesus nunca nos ordenou fazer isto, e isto em nada edifica em Cristo Jesus? Então, será que houve arrependimento? Porque se não houve, é porque não houve despertamento. Então, a primeira coisa que eu queria esclarecer aqui é que a meia-noite profetizada aqui em Mateus capítulo 25 ainda não chegou, embora nós estejamos a poucos segundos para a meia-noite. O que não significa que eu esteja fazendo menção àquele relógio do Clube de Cientistas Atômicos, que é o chamado, como ela mesma disse aqui, em inglês, Doomsday Clock, ou relógio do Apocalipse, né, relógio do fim do mundo. Você evidentemente já me ouviu falar sobre isso se você me acompanha há alguns anos, se você assiste meus vídeos já há alguns anos. E para esta pessoa, a meia-noite teria sido a pandemia. Porém, não foi. Não foi. E por que não foi? Porque as 10 virgens não despertaram. Eu já havia dito que desconfio que esta meia-noite seria, né, a terceira GM. Creio que você entende do que eu estou falando, não preciso dizer estas palavras aqui. Eu creio que seja isso, ou então, nem mesmo isso vai trazer o despertamento, porque se for, então seria a abertura do segundo selo em Apocalipse capítulo 6. O primeiro selo seria o que aconteceu desde o finalzinho de 2019 e que chegou aqui no Brasil oficialmente em março de 2020, porém o segundo selo seria esta questão da guerra, né? Não posso falar muito essa palavra aqui, especialmente conjugada com a palavra abreviada por M, senão os mecanismos, né, de identificação de palavras proibidas pela plataforma do YouTube acaba impedindo o meu vídeo de ser compartilhado. Então é apenas por isso que eu tenho que falar por códigos aqui. E isto foi também um fator de desmotivação para eu continuar gravando vídeos aqui falando sobre estas questões, porque é desgastante eu ter que ficar me policiando o tempo todo em relação a isso, ou então depois eu ter que editar o vídeo silenciando sílabas de cada uma dessas palavras proibidas aqui pela plataforma. Então, quando você assistir o vídeo, evidentemente, o que eu já disse até aqui estará com as palavras, com alguma sílaba silenciada, e agora você entende por que eu faço isso, não é? Mas então, vamos lá. A primeira coisa que eu quero esclarecer é que o grito da meia-noite não foi o que aconteceu a partir do final de 2019, início de 2020. Não foi isso. Porque isso não despertou as 10 virgens. Não despertou. As igrejas continuam ainda adormecidas em relação ao fato de que estamos muito perto do retorno do Senhor. Então esse é o primeiro ponto que eu queria comentar aqui, tá? Outra questão que ela escreveu, que eu vou continuar aqui fazendo a leitura. Ela disse assim: Pastor, tenho muito a lhe agradecer. Seus estudos, os temas abordados, foram fundamentais para complementar as informações que já havia recebido. As questões das substâncias existentes nas vacinas. Só achei que o Senhor se acovardou um pouco quando chegou o evento. Pregamos durante tantos anos sobre este tempo e sobre as coisas que nos sobreviriam. E quando realmente vemos as profecias se desenrolarem de modo real diante dos nossos olhos,
ficamos perplexos ou nos tornamos negacionistas dos fatos. Me perdoe, não quero ser desrespeitosa com o Senhor. Como disse acima, deixei de acompanhá-lo já faz um tempinho. Vamos dar uma pausa aqui. Não considero como desrespeito alguém ser sincero comigo. Não considero isso um desrespeito. Desrespeito é quando a pessoa ela ofende com xingamentos, né? Mas não é um desrespeito que ela escreveu aqui, e eu recebo de bom grado, até com gratidão no meu coração, e não estou aqui gravando esse vídeo para contestar a opinião de quem escreveu. Se esta pessoa quiser continuar acreditando que a pandemia foi o grito da meia-noite, tudo bem, ela só terá que então explicar por que este grito não acordou as 10 virgens, como está escrito em Mateus capítulo 25. Eu penso que uma terceira guerra mundial acordaria as 10 virgens. Porém, confesso que ultimamente eu tenho ficado em dúvida em relação a isso. Tendo em vista que nós já estamos acompanhando há mais de um ano o desenrolar da invasão da Rússia na Ucrânia, e trata-se de um conflito que está ficando cada vez mais tenso, e mesmo assim muitos continuam desapercebidos sobre o quão perto está o Senhor de retornar. Então, talvez mesmo que houvessem eu tenho certeza que haverá o uso de armamento nuclear, talvez nem com isto as pessoas venham despertar, a igreja que eu digo, não é? As igrejas, as denominações cristãs, enfim, creio que não despertariam em relação a isso, talvez. Eu tenho minhas dúvidas agora em relação a isso por conta do desenrolar desta guerra já há mais de um ano e, infelizmente, nós vemos que muitos continuam não despertando. Então, será que se houver um aumento na escala deste conflito e envolvendo todas as nações, como o Senhor Jesus profetizou, por exemplo, em Mateus capítulo 24, sermão este, inclusive, que também encontramos em Marcos capítulo 13 e em Lucas capítulo 21, será que se nação se levantar contra nação e reino contra reino, ou seja, se houver numa escala global este conflito e com armamento nuclear, será que seria o bastante para que as 10 virgens despertem? Ou será que apenas na abertura do 6º selo é que este despertamento acontecerá? Eu tenho apenas esse questionamento agora. Tenho a esperança, inclusive, de que tenhamos mais tempo para que venhamos nos encher do Espírito Santo. Porque o que assusta aqui na parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25 é o fato de que após o grito da meia-noite não há mais como recebermos o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quem tem intimidade com o Senhor, quem está unido a Cristo, assim continuará. E quem não está, não conseguirá mais se unir a Cristo. Ou seja, eu vejo este grito da meia-noite como o término do chamado período da graça de Deus, onde o Senhor permitiu que aqueles que não são judeus, através do arrependimento de pecados e fé em Cristo Jesus, inclusive sendo este arrependimento a primeira evidência de uma verdadeira fé em Cristo, então o Senhor permitiu que por meio da fé em Cristo nós venhamos receber o perdão dos pecados mediante o arrependimento e sejamos cheios do Espírito Santo. A graça de Deus é isto, é a oportunidade que Deus nos dá para nos arrependermos de nossos pecados e nos convertermos a Cristo de todo o nosso coração para sermos cheios do Espírito Santo e transformados numa nova criatura para a glória de Deus. Não sermos mais guiados pela carne, mas pelo Espírito.
E estes que têm o Espírito Santo são de Deus. Não é que eu o tenha, na verdade ele me tem. Eu sou dele, eu sou do Senhor. Então esta é a questão mais importante. Então o que nos alerta esta parábola é que após esse grito da meia-noite, vejam o que acontece. Continuando a leitura aqui de Mateus capítulo 25. Versículo de número 6, vou ler mais uma vez do 6 em diante. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, percebe? Elas acordaram e prepararam as suas lâmpadas. Elas tentaram se preparar para o retorno do Senhor. E daí é que está a questão. Você vê alguém tentando se preparar hoje? Todos na igreja acordaram? Porque aqui todos acordaram. Prosseguindo, versículo de número 8. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse, em verdade vos digo, que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pois muito bem. Após a meia-noite, quem não tem azeite na lâmpada não conseguirá mais ter. E após o arrebatamento, também não haverá segunda chance. O Senhor não deixa nenhum dos seus para trás. Como diz aquele livro de ficção que virou filme, Deixados para Trás. O Senhor não deixa ninguém para trás. Ele mesmo declara no versículo de número 12, em verdade vos digo que não vos conheço. E esse conheço, no grego, significa conhecer na intimidade. Ter uma intimidade, é um conhecimento mais profundo. A primeira vez que esse verbo aparece no Novo Testamento diz respeito a José ter conhecido Maria depois que lhe nasceu Jesus. Ora, claro que José já conhecia Maria antes disso porque eles eram noivos. Mas este conhecer aqui é o conhecer na intimidade. Então o texto diz que José só veio a ter intimidade com Maria quando Jesus já havia nascido. Portanto, o Senhor está dizendo que aqueles com quem ele não tem intimidade, que não tem um relacionamento com ele, são pessoas que ele não conhece e que ele não tem compromisso de levar para as suas bodas. Compreendem? Então, ainda bem que o grito da meia-noite ainda não aconteceu, porque ainda há tempo, embora este tempo esteja acabando, para que você e eu estejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo, estejamos nos arrependendo de todos os nossos pecados e buscando sermos transformados por meio da palavra de Deus, mediante o poder do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus é a poderosa semente que nos transforma. E nós precisamos desta palavra em nosso coração para que sejamos transformados numa nova criatura, que não seja mais guiada pela carne, pela natureza humana, carnal, como diz a palavra de Deus mesmo, até diabólica, mas sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, dito isto, eu gostaria de prosseguir aqui na leitura, onde ela diz assim,
Pastor, aconselhe, por favor, a seus membros a não injetarem este veneno em seus corpos. Sei que já estamos indo para a 5ª dose. Mesmo assim, aconselhe-os a não serem cobaias deste governo mundial. E com esta frase, esta pessoa realmente comprovou que ela não me acompanha há pelo menos 2 anos. Por quê? Em novembro de 2020, eu gravei um vídeo intitulado Decidi Não Ser Cobaia. Em novembro de 2020. Decidi não ser cobaia. E agora ela vem aqui dizer que eu devo gravar um vídeo para aconselhar aqueles que estão inscritos aqui no canal a não serem cobaias. Pois eu aconselhei sobre isso dando o meu próprio exemplo. Agora, uma coisa que muitos não compreendem, me parece que muitos não compreendem, é que eu simplesmente não posso gravar um vídeo dizendo o que você deve ou não deve fazer. E eu já expliquei sobre isso em outros vídeos. Gravados inclusive em 2020, em 2021. O máximo que eu posso dizer, e com isto você que tem um mínimo de discernimento, você entenderá o que eu estou dizendo, o máximo que eu posso dizer é o seguinte: ore e peça a direção ao Espírito Santo. Ou você não crê no Espírito Santo? O problema é que, como o próprio Senhor Jesus havia profetizado, porventura, no tempo da sua vinda, ele encontrará fé na terra. Muitos que se dizem cristãos não creem mais no agir do Espírito Santo. É impressionante. Então, isto foi o que foi dito aqui neste e-mail. Outras coisas foram escritas também, mas que não há necessidade de ler. Agora eu gostaria de ler a resposta que eu dei, tá? E com isso eu concluo este vídeo. O e-mail que eu escrevi em resposta. E escrevi esta resposta no mesmo dia. O e-mail chegou no dia 10 de março de 2023, portanto, há apenas 4 dias atrás. Chegou às 13 horas e 26 minutos e eu respondi no mesmo dia, às 18 horas e 48 minutos. E a resposta foi a seguinte: glorifico a Deus por saber que vídeos que publiquei no YouTube lhe ajudaram de alguma forma. No entanto, em momento algum, parei de pregar o verdadeiro evangelho, conduzindo as pessoas ao arrependimento de pecados e a serem regeneradas pelo poder do Espírito Santo através da palavra de Deus e oração. Sendo assim, não entendi o que a irmã quis dizer com se acovardou. Talvez não esteja seguindo o meu canal principal, que é o A Deus Toda a Glória, onde toda semana tenho postado vídeos edificantes, e não apenas apavorantes, como muitos canais sensacionalistas têm feito. Recomendo que confira a minha playlist de pregações, cujo link deixarei a seguir. Eu vou deixar aqui acima esse link aqui, com mais de 230 pregações minhas. Então vai estar aparecendo aqui agora. E, além deste link de pregações, eu vou deixar também aparecendo aqui, nesse momento, o meu link de estudos bíblicos no canal A Deus Toda a Glória. Está aparecendo aqui também. E no final deste vídeo vai aparecer aqui os cards ao redor, tanto da playlist de pregações quanto este último de estudos bíblicos, que não estão aqui no canal Allan Capriles, estão no canal A Deus Toda a Glória. Então vejam, a questão é a seguinte: eu não me acovardei, tá? Mas eu não digo isso para me defender desta acusação. Mas o que aconteceu, e que eu vou revelar na leitura que farei aqui agora do meu e-mail de resposta, é que eu procurei ir, a partir daquele momento em que houve aquela situação que esta irmã chamou de o evento, eu procurei ir na raiz do problema. Eu procurei, ao invés de ficar gravando vídeos apavorantes, eu procurei ir no que realmente importa, que é nós
sermos cheios do Espírito Santo. Porque de que adianta você saber tanto sobre nova ordem mundial e você não estar preparado para o retorno de Cristo? De que adianta? Então, o que eu continuei escrevendo foi o seguinte: o Espírito Santo me deu o entendimento de que não adianta nada as pessoas saberem sobre nova ordem mundial se não se arrependerem de seus pecados e se converterem a Cristo. Este é o foco, a conversão. Morrer, todos iremos um dia. Porém, quem realmente é de Cristo não teme a morte. Quem tem esse medo ainda não nasceu de novo. Porém, essas mesmas pessoas que nascem de novo não conseguirão se manter firmes na fé em Cristo sozinhas. Por isso precisam congregar com verdadeiros discípulos de Cristo. Do contrário, a chama do Espírito Santo se apaga. Portanto, tenho me concentrado nisto, na pregação do Evangelho e na formação de congregações pelo projeto Quero Congregar. Então, você percebe por que eu tenho publicado mais vídeos no canal A Deus Toda a Glória? Porque eu tenho me concentrado em pregações do Evangelho e estudos esclarecendo a respeito da palavra de Deus, combatendo, inclusive, heresias. Neste momento, inclusive, eu estou gravando uma série de vídeos combatendo uma heresia a respeito da questão do batismo. Depois eu vou também gravar uma outra série de vídeos combatendo heresias a respeito da questão da ceia do Senhor. E pretendo continuar gravando vídeos combatendo heresias, porque o próprio Senhor Jesus disse que nesses últimos dias haveriam muitos falsos mestres. E é impressionante o quanto as pessoas estão sendo enganadas por não fazerem aquilo que eu aconselho há anos. Sigam um plano de leitura da Bíblia. Nós temos um plano de leitura onde lemos o Novo Testamento 2 vezes por ano, todo ele, de Mateus a Apocalipse. E eu vou gravar um vídeo em breve, talvez hoje ainda, falando sobre o que acontece quando nós... Devo gravar lá no canal A Deus Toda a Glória, inclusive interrompendo a sequência de vídeos sobre a questão do batismo, devido à urgência deste vídeo. É muito importante que você compreenda por que diariamente você precisa ler o Novo Testamento e todo ele ao longo do ano. De preferência 2 vezes por ano, como é no nosso plano de leitura. E o Antigo Testamento 1 vez por ano, pelo menos. Para que você não seja enganado por heresias. Quantos mestres, pregadores você conhece que aconselham você a ler toda a Bíblia? Porque quem aconselha você a ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não quer enganar você, a menos que esteja aconselhando você a ler um texto da Bíblia adulterado. Mas se não for adulterado, está aconselhando você a não ser enganado. E evidentemente é alguém que não está enganando você. E o nosso ministério, que não é uma denominação, mas uma proposta de sermos bíblicos e verdadeiros discípulos de Cristo, por isso que o ministério se chama Igreja Bíblica Cristã, é o único ministério que eu conheço que enfatiza a importância de nós seguirmos um plano de leitura da Bíblia ao longo do ano, mas que incentiva mesmo, pelo menos eu incentivo. Eu estou sempre pedindo que os pastores estejam orientando os irmãos de suas congregações que estejam seguindo o nosso plano de leitura, pelo menos na leitura do Novo Testamento. E quando nós lemos todo o Novo Testamento, nós então, nós despertamos. Mas não é despertar apenas em relação a haver um plano para uma nova ordem mundial. Não, é o despertar para o verdadeiro evangelho, que nos liberta do medo deste governo que está aí sendo arquitetado e que já está até mesmo implantado de certa forma. Então,
Vou ler só o finalzinho aqui do e-mail para não dizerem que eu não li o e-mail todo. E aí prossigo então dizendo: afinal de contas, quem tem o Espírito Santo é guiado por ele, de modo que não aceitará ser cobaia, a menos que seja inoculado à força. Ou seja, estou indo na raiz do problema, o que a maioria, infelizmente, não está fazendo. A maioria dos canais no YouTube que eu conheço e tocam nesse assunto. Então eu estou indo na raiz do problema. Espero ter ajudado a esclarecer e agradeço pelo contato. Em Cristo, Alan Capriles. Muito bem. Se por um lado eu gravo minhas pregações e ensinamentos no canal A Deus Toda a Glória, por outro lado tem um outro canal, que é o canal do Projeto Quero Congregar, onde eu procuro reunir os irmãos em Cristo que despertaram para o verdadeiro evangelho e que não estão encontrando uma igreja bíblica para congregar. Eu estou procurando reunir esses irmãos que entram em contato comigo e que residem na mesma cidade e que não se conhecem ainda. São pessoas que não se conhecem pessoalmente, mas têm algo em comum. Estas pessoas me assistem pelo YouTube. Conheceram o nosso ministério, Igreja Bíblica Cristã, através das minhas pregações, ensinamentos do canal A Deus Toda a Glória, e querem congregar, porque compreendem que precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos congregar, precisamos conhecer pessoas que estejam não interessadas em ficar gastando tempo com estudos a respeito de qual o verdadeiro nome de Deus. Ora, se isto fosse importante, o Senhor Jesus não teria nos ensinado a chamarmos a Deus de Pai. Mas Ele nos ensinou a chamarmos a Deus de Pai, porque isso nos basta. Eu já ilustrei isso aqui algumas vezes, comentando que o meu filho, quando tinha cerca de 4 anos de idade, mais ou menos, ele veio correndo, né? Eu estava trabalhando no computador, e ele veio correndo, e como ele costumava fazer, o meu filho caçula, pulando, né? Ele veio todo eufórico: pai, 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 qual é o seu nome, papai? O seu nome é pastor? Porque ele via todos me chamando de pastor e pensava que o meu nome era pastor. E eu quase chorei de emoção ali. Quase chorei de emoção. Foi um dia inesquecível para mim, porque ilustra perfeitamente essa intimidade que nós temos que ter com Deus. O meu filho, por não saber que o meu nome é Alan, não deixou de ser meu filho. Ele era e continua sendo amado por mim e cuidado também, sempre que precisa, né? Mesmo agora depois de adulto. E o amor é o mesmo. Então, o que Deus espera de nós não é que nós venhamos estudar sobre a sua pessoa. Isso me faz lembrar da parábola dos talentos. Você conhece essa parábola? Está mesmo aqui em Mateus capítulo 25. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos e outro recebeu 1 talento. E aqui o que nós vemos nessa parábola é que aquele que recebeu 1 talento era justamente o teólogo, justamente aquele que estudava sobre o Senhor. Versículo 24 diz aqui em Mateus 25, versículo 24: mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E o que o Senhor faz? Ele repreende a este, que era o que estudava a seu respeito, ao invés de viver os seus ensinamentos. Será que você percebe isto na parábola dos talentos? Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Perceba isto. O que o Senhor espera de nós não é que fiquemos estudando a respeito de qual o verdadeiro nome de Deus, qual o verdadeiro nome de Cristo. Aliás, eu já gravei um vídeo sobre essa questão do verdadeiro nome de Cristo. Se você não assistiu, está aqui. O vídeo está publicado lá no canal A Deus Toda a Glória. Se inscreva também nesse canal. E no canal
se inscreva também no canal do Projeto Quero Congregar, se você quiser também vir fazer parte desta proposta de nós sermos igreja, não buscando construção de templo, colocação de placa. Não estamos falando de denominação, estamos falando de sermos igreja de fato. E a igreja de fato são os irmãos em Cristo, que têm por alvo se edificarem em Cristo, terem cada vez mais intimidade em Cristo e o servirem com um coração sincero, no arrependimento de pecados, numa transformação por meio de sermos cheios do Espírito Santo e sermos cada vez mais pessoas parecidas com Cristo, aperfeiçoadas por meio do conhecimento do Evangelho, por meio do conhecimento da sua vontade, por meio de nós, através da oração, sermos cheios do Espírito Santo. Então, se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo, você precisa congregar. Sim, o Senhor Jesus espera que nós estejamos reunidos com aqueles que o amam de fato. Mas quem realmente ama o Senhor e compreende o Evangelho, não vai ficar gastando tempo com aquilo que não edifica. E eu garanto a vocês, não edifica ficarmos estudando a respeito de questões que não nos levam a arrependimento de pecados e transformação em Cristo Jesus. Então, cuidado! Existe tanta divergência, por exemplo, em relação à questão do formato da Terra, se é plano, se é esférico, se é cúbico, seja lá como for, convexo, côncavo. Queridos irmãos, é isto que importa. O que a palavra diz em relação ao mundo? O que importa é o que a palavra diz em relação ao mundo. E o que a palavra diz? Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. É isto que importa. Então, o formato do mundo, para mim, não faz a menor importância. E eu não caio neste ardil de ficar brigando em relação a isso, discutindo em relação a isso, como eu vejo algumas pessoas até sinceras caírem nesse ardil e ficam dentro de uma bolha, e para estas pessoas são irmãos em Cristo apenas aqueles que acreditam que a Terra é plana ou que a Terra é esférica. Para mim, tanto faz. Para mim, isso não importa. Como também não importa para mim descobrir qual é a pronúncia do nome de Deus em hebraico ou a pronúncia do nome de Cristo em aramaico. Para mim, não importa. Porque se fosse importante isto, o Senhor Jesus teria nos ensinado. Se fosse importante eu pronunciar o nome de Cristo em aramaico, os próprios manuscritos gregos, manuscritos inclusive que datam, fragmentos deles pelo menos, do século I ou do século II, e nestes manuscritos nós não encontramos o nome de Cristo em aramaico. Nós já encontramos transliterado nos manuscritos gregos para o grego. Não mais Yeshua ou Yehoshua, mas Iesus, em grego, que depois latinizado veio se tornar Iesu e depois Jesus em português, mas em espanhol, Jesucristo, em inglês, Jesus, e assim por diante. Agora, o que importa é, quando você diz esse nome, em quem você está pensando? Quem é que você tem no seu coração? Eu tenho aquele que nasceu sem pecado, que viveu sem pecado e morreu sem pecado, porque é o Filho unigênito de Deus e que voltará para buscar aqueles que nele creem desta forma, como único e suficiente Senhor e Salvador. Não é a pronúncia do nome que salva, é a pessoa de Cristo que salva. Então, eu fico vendo pessoas, gastando tempo com questões circunstanciais que não levam a nada, a não ser divisão, a não ser contenda, polêmicas vãs, a respeito das quais a própria palavra de Deus nos orienta a fugirmos delas, a não entrarmos nessas questões. Então, quando eu me refiro a congregarmos, não é congregar para fazer estudo bíblico a respeito de qual é o nome de Deus, de qual é o nome de Cristo, de qual é o formato da terra, ou sobre o livro de Enoque,
que é uma mentira, inclusive, o livro de Enoque. Eu ainda estou para gravar um estudo sobre isso, já estudei bastante sobre isso, só não gravei um vídeo a respeito. Tá? O livro de Enoque, os judeus nunca o aceitaram como um livro inspirado por Deus, nunca. Ele foi escrito por volta do século I, irmãos. Tá? Ele não é um livro escrito por Enoque. Ele continha um pouco da tradição oral que se dizia a respeito de Enoque. Como, por exemplo, que está na Epístola de Judas, falando a respeito do que Enoque teria dito. Veja que Judas não disse como está escrito no livro de Enoque, não. A Epístola de Judas, que não é o Judas Iscariotes, tá? Para quem não sabe a respeito, a Epístola de Judas não está dizendo que o livro de Enoque deva ser lido ou nele confiarmos, tá? Por favor. Agora, há pessoas que realmente não creem na Escritura Sagrada, não creem nos livros da Bíblia. Eu me refiro aos 39 livros do Antigo Testamento e aos 27 do Novo Testamento. Há pessoas que não creem na inspiração da Bíblia e tais pessoas, no meu entender, não têm o Espírito Santo. O Espírito Santo me atesta, me confirma que esta Escritura é sim sagrada. Eu estou aqui apontando para baixo, porque estou com a Bíblia aqui em mãos, tá? Então, é isto. Tá? Então, eu me acovardei? Não. Se você entrar lá no canal do Projeto Quero Congregar e no canal A Deus Toda a Glória, você verá que ao longo de todo o período pós-2019, eu continuei pregando o verdadeiro Evangelho e mesmo com a ordem do fique em casa, eu mantive um canal afrontando a esta ordem governamental, que é o canal do Projeto Quero Congregar. Ora, para congregar eu tenho que estar reunido com os meus irmãos. Compreende? Se eu tivesse me acovardado, eu teria cancelado o canal do projeto. Não haveria mais o Projeto Quero Congregar. Então, não houve esta situação que está dita aqui. Agora, depois deste vídeo, tá, eu pretendo gravar outros vídeos aqui no canal Alan Capriles, e eu espero que só fique aqui no canal aqueles que realmente querem Jesus, querem Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. Porque apesar de eu estar, a partir de agora, voltando a gravar vídeos falando sobre a questão da nova ordem mundial, farei isto sempre como eu já vinha fazendo, só que agora de um modo ainda mais contundente, para ajudar você a não perecer quando tudo isso acontecer. Porque aqueles que não tiverem o Espírito Santo de Deus, não é o caso de que eles serão mortos fisicamente, mas o caso de que eles nunca realmente nasceram espiritualmente. E aceitarão, sim, a marca da besta. E eu não estou com isso dizendo que o que aconteceu a partir de 2020 tenha sido isto. Porque, vejam, quem é a besta? Quem é o anticristo? Ele já foi revelado? Pois, lendo o livro de Apocalipse, nós percebemos que primeiro vem o anticristo e só depois vem a sua marca, e não o contrário. Agora, eu não tenho dúvidas de que isto que começou, este evento que começou a partir de 2020, ou final de 2019, ele venha a ter no futuro breve uma conexão direta com a questão da marca. Porém, é a marca? Não. Inclusive, eu tenho amigos, irmãos em Cristo, que foram inoculados, que receberam aquela substância e, inclusive, foram obrigados a isto para não perderem o emprego e que continuam tendo fé em Cristo. Ora, se uma pessoa recebe a marca da besta, o Espírito Santo continuará nela? Claro que não. Mas são pessoas que não só continuam tendo fé em Cristo, mas continuam pregando o Evangelho, continuam evangelizando. Então, eu discordo do que essa pessoa escreveu aqui, no e-mail que me enviou, porque ela crê que aquela substância era a marca. Eu não vejo dessa forma, porque as evidências me mostram que não era. Agora, repito, é mais um passo em direção à marca, porque terá sim uma conexão direta com ela num futuro breve.
não em relação a quem já recebeu, mas em relação a quem virá receber quando, primeiramente, o anticristo tiver sido revelado e então ele quiser trazer uma marca de controle para o mundo inteiro e poderá sim usar a questão da saúde pública como desculpa para se colocar essa marca. Então, é isto que eu queria esclarecer aqui, tá? E, bem, talvez tenha me escapado esclarecer mais alguma coisa, mas eu realmente não me lembro agora do que mais seria. Embora eu quisesse falar mais alguma coisa, mas eu não anotei, então pode ser que tenha algo mais a ser dito e eu direi num próximo vídeo, até porque esse vídeo já está quase chegando a 1 hora e eu pensei que ele não chegaria nem a 30 minutos. Bom, mas eu espero que você tenha assistido até o fim e que tenha ficado claro que não, eu não me acovardei. Muito pelo contrário, eu estou indo na raiz do problema e trazendo a solução, que é cada um de nós nos convertermos a Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador para sempre. E isto de todo o nosso coração.